Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar escutando esse vídeo, mas o nosso grupo ele ficou responsável para falar sobre a bioestrutura do solo. A gente vai tentar resumir bastante esse assunto, porque ele é um assunto bem abrangente. E esse grupo é composto por eu, Raíri Silva, Andresa Alves e Max Nara Santos. E aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre a bioestrutura do solo. Como de início a gente trouxe aqui um conceito que fala o que é bioestrutura, que ela é conceituada como a estrutura da camada superior do solo, floculada e animada pela microvia, em diferenciação à estrutura genética do solo, ou seja, está na parte mais superficial, juntamente com todos os trabalhos dos micros e macros-organismos. Bom, como a gente sabe, o solo é um habitat natural que está presente vários seres, seja micro-organismo ou macro-organismo, que são os invertebrados, e ele apresentam um conjunto que faz diversas funções no solo, que é chamado a biota do solo. E essa biota do solo, ele apresenta organismos de vários tamanhos e vários metabolismos. E nessa diferenciação, tem algumas classificações. Eu trouxe a classificação que é por diâmetro desses organismos, que eles são classificados como microfauna, mesofauna e macrofauna. E cada serzinho desse, ele pode estar interferindo na ciclagem do nutriente e na estrutura do solo. A microfauna, ela é responsável por regular as populações de bactérias e fungos do solo, né? Altera a ciclagem de nutrientes e, assim, elas atuam, a microfauna, indiretamente na ciclagem de nutrientes, porque elas vão ingerir alguns fungos e bactérias. A mesofauna, e na estrutura do solo, a microfauna ela pode afetar na estrutura do solo através da interação com a microflora. Na mesofauna, eles regulam a população de fungos e microfauna, porque eles também podem se alimentar da microfauna, altera a ciclagem de nutrientes e fragmentos de detritos de vegetais. No solo, na estrutura do solo, eles produzem pelotas fecais, criam bioporos e promovem a umificação. A macrofauna, ela regula as populações de fungo e da microfauna também, que elas se alimentam deles, e estimula a atividade microbiana do solo. Na estrutura do solo, ele mistura partículas orgânicas e minerais, redistribui as matérias orgânicas de micro-organismos e também produz pelotas fecais. Aí, a característica do solo e a qualidade desse solo vai estar ligada com esses organismos, com esses seres presentes. Ele pode estar tanto clara, como, por exemplo, a decomposição, a infiltração desse solo, que é mais fácil da gente ver, e também de forma menos óbvia, como a textura desse solo, a estrutura desse solo, tudo isso pode estar está ligada com essa biota do solo, porque esses biotas, como vai ser falado mais na frente, eles podem estar interferindo na aeração do solo, eles podem estar interferindo na fertilidade do solo, tanto positivamente como também negativamente. Então, é de extrema importância a gente conhecer a fauna do nosso solo, a biota do solo, para a gente poder trabalhar de forma legal e atribuir um melhor uso desse solo em relação a essa biota do solo. Então, também a biota, ela também vai estar sendo diretamente afetada pelo uso desse solo. Como assim? Se vou apresentar algum microambiente, um microclima para essa biota, que ela vai se desenvolver melhor. Então, por isso, é de extrema importância monitorar a fauna desse solo. Ele permite avaliar não só a qualidade do solo, mas também o funcionamento e o sistema de produção, para que a gente venha estar trabalhando os dois de forma favorável.
Então, um pouco sobre a densidade e a diversidade das comunidades dos consumidores. As práticas de manejo utilizadas em produção, elas podem afetar de forma direta como de forma indireta a fauna do solo. E isso vai refletir na sua densidade e diversidade. Os impactos que correspondem de forma direta, eles podem ser caracterizados como a aração ou a gradagem, que são impactos de forma mecânica. E os efeitos indiretos, eles estão relacionados à modificação da estrutura do habitat e dos recursos dos alimentos para os animais daquele determinado solo. Vou passar. A aração, ela é um dano mecânico de extrema degradagem do solo. Ele vai degradar principalmente a macrofauna que vai existir ali, significativa daquelas populações. E o solo, quando ele é passado por uma aração, isso vai causar um grande dano para ele. Ele vai ficar com um aumento na decomposição, vai haver um aumento da temperatura desse solo e também vai haver uma redução da umidade desse solo. Pode passar. Já o uso de coberturas no solo, ele é de extrema importância para a sua conservação, tanto pela fauna como pela biota desse solo. A adição de coberturas ao solo, ele pode aumentar consideravelmente a infiltração dele, ele vai reduzir a evapotranspiração, vai reduzir a perda de matéria orgânica e também vai estimular a comunidade microbiana daquele solo. E uma boa cobertura do solo, ele vai trazer esses diversos benefícios. Vai aumentar a densidade, vai aumentar a diversidade do solo também. Pode passar. Já outra prática que causa prejuízo para o solo é a aplicação de pesticidas e fertilizantes. Elas têm um efeito sobre a fauna, que vai variar de acordo com a composição que vai haver nesses fertilizantes e também com o método que vai ser aplicado. Esses fertilizantes, eles vão atingir as populações de fungos que podem existir naquele determinado solo e vai fazer com que haja uma redução. E havendo a redução dessa população, também vai haver uma redução dos predadores deles. Ou seja, isso vai fazer com que a população existente naquele solo, a fauna, reduza e, consequentemente, aquele solo também vai reduzir a sua densidade. Pode passar. Já o efeito do fogo, para fins de retirada de final de colheita ou plantio, ele também vai trazer efeito negativo para aquelas populações existentes naqueles solos. Porque quando você aplica o fogo com finalidade para a eliminação direta desse resto de plantio ou colheita, vai fazer com que a serrapilheira que existia ali, ela acabe. E essa serrapilheira, ela serve como moradia para esses micro-organismos. A partir do momento que você retira a eles, você vai fazer que a população seja extinta. Para recorrer, vai dar muito, de uma forma que talvez, dependendo do tamanho que existiu ali, nem possa fazer as funções dos organismos no solo. Pode-se dizer as principais atividades, né? A decomposição da matéria orgânica, a produção de humus, a ciclagem de nutrientes e a energia também, a fixação do nitrogênio através de bactérias, produção de compostos complexos que podem causar a agregação do solo, a decomposição de substâncias
o controle biológico de pragas e doenças. E tudo isso vai beneficiar a biodiversidade do planeta como um todo. Pode passar, por favor. Bom, a importância desses macro e micro-organismos no solo é porque eles vão melhorar a qualidade do solo através da decomposição de raízes, né? E várias outras coisas. Eles também são indicadores biológicos. Se o solo ele vai estar mais ácido, menos ácido, se está precisando de mais nutrientes. Atua na ciclagem de nutrientes, nas alterações físicas, químicas e biológicas desse solo também. Bom, aqui eu coloquei uma imagem que pode ilustrar, né, os benefícios desses organismos no solo e na biodiversidade do planeta. Nós podemos citar vários organismos, desde organismos como minhocas, nematóides, ácaros, e os benefícios dele vão ser na manutenção estrutural do solo, na regulação dos processos hidrológicos, na ciclagem dos nutrientes, né, como eu falei anteriormente, como fonte também de alimento e de medicamentos, e da desintoxicação do solo, e entre outras coisas, como já foi falado anteriormente também. Bom, através desse trabalho, nós podemos concluir, né, que tanto os micro-organismos como os macro também, né, que habitam no solo, eles realizam diversas atividades que elas são imprescindíveis para a manutenção e sobrevivência, né, dos ecossistemas, tanto animais quanto vegetais. Elas proporcionam benefícios de forma positiva, né, agregando na biodiversidade do planeta como um todo. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, só para acrescentar aqui na conclusão, porque é importante a gente saber sobre a biota do solo, porque, como a Maxinara falou, a gente deve promover um bom desenvolvimento para eles também, os que nos ajudam, porque os micro-organismos, eles têm a mobilidade limitada e os macro-organismos, ele tem a capacidade enzimática limitada. Então, é bom a gente promover um bom microclima para ele se desenvolver, para que possa estar ajudando na forma melhor de explorar o solo. Então, a bioestrutura do solo está ligada na biota do solo, nesses micro-organismos, que vai estar interferindo diretamente na qualidade desse solo e nas características desse solo. Mais alguma? Então é isso, gente. Agradecemos pela atenção